dia, pessoal! Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos bem? Estamos iniciando mais uma semana e esta semana que se inicia tem que ser daquele jeito, né, pessoal? Segunda-feira, dia 12 de janeiro, são exatas 7 horas da manhã. E nas segundas-feiras, às 7 horas da manhã, nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para lê-lo e estudá-lo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas, às 7 da manhã, para quem já perdeu o que nós já estudamos, está lá na nossa playlist no canal do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um podcast. E para quem está acompanhando, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já inicio cumprimentando todas as pessoas que estão aí se manifestando pelo chat. Muito obrigada, Ressignificar. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Cris. Valeu, Eunice. Muito obrigado pela presença. Que vocês possam estar sempre conosco, acompanhando os estudos. E obrigado também a todos os que não se manifestam no chat, mas que estão aí assistindo e eu acompanho pelos numerozinhos aqui atrás, ok? Eu lembro a todos que fazem esse estudo que temos que colocar um copinho com água, a todos os que estiverem aí, para que no final do nosso estudo, essa equipe espiritual que nos acompanha possa fluidificar as suas águas, energizar essas águas, para que elas possam conter o remédio que cada um de nós necessita para a semana que se inicia. Sem mais delongas, vamos iniciar com aquela oração que vem do nosso coração. Então, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo esse Pai de infinita bondade e amor, que vem com todo amor, com todo carinho nesta segunda-feira, iluminando os nossos dias, que vem nos trazer a energia e a força que necessitamos para a nossa caminhada dos dias que se seguem. Vamos agradecê-lo por estar conosco, por permitir que esta pleiade de espíritos estejam conosco, nos iluminando, nos inspirando, nos mostrando os caminhos que devemos seguir, Senhor. Muito obrigado por todas as oportunidades. Fica conosco até o final do estudo, e não só hoje, mas também todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. A semana passada nós finalizamos o capítulo do 11, né? Fechamos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Você vê como que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito certeiro na colocação dos seus capítulos, né? Ele vai dando um passo a passo de tudo aquilo que cada um de nós precisa seguir para conseguir trilhar o caminho no bem, trilhar os passos de Jesus. Então, o capítulo que antecedeu foi amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro ele nos ensinou como que amamos o outro como a nós mesmos, e agora ele exige um pouquinho mais da gente, que ele vai entrar no amai os vossos inimigos. No capítulo 12, nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, instrução dos espíritos vai falar sobre a vingança, o ódio e o duelo, ok? Vamos começar então com pagar o mal com o bem. E ele inicia trazendo uma citação de Mateus, no versículo 20, lá no capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, item 20, versículos 43 a 47, onde ele diz assim: Tendes ouvido o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos.
Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa havereis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E mais uma passagem lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, aonde ele diz: E se vós amais somente ao que vos amam, que merecimento é que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que lhes façam outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultuada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E aí Kardec começa: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amai os vossos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal, mas se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Eu vou dar uma pausinha só para a gente já tecer alguns comentários, tá, pessoal? Então, como eu disse, como o evangelho é muito certeiro nos pontos que ele traz, a ordem da cronologia em que ele coloca os capítulos, né? Então, ele primeiro nos ensinou a amar a nós mesmos, né? Amar ao outro como a nós mesmos, e aí ele vai e exige um pouquinho mais de nós, dizendo assim, poxa, se você já aprendeu a amar o outro como a você mesmo, por que não ampliar esse amor aos seus inimigos? Diz ali, né, que esta é uma das mais sublimes formas de amor que o Pai espera da gente. Pois quando a gente consegue chegar no ponto de amar aos nossos inimigos, nós conseguimos estar em um patamar muito próximo do que foi Jesus, não é mesmo? Jesus, aquele irmão que veio, que esteve conosco, que foi expurgado pela maioria de nós, não é mesmo? Foi detestado pela maioria de nós. No momento da crucificação, nós o colocamos lá na crucificação, dizendo que era melhor que libertasse Barrabás, que era o ladrão da época, do que Jesus, que nada tinha feito. E assim, desta forma, Jesus nos perdoou. Jesus pediu que o Pai não levasse em conta o que nós pensamos, o que nós queríamos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, quando a gente chegar no ponto em que nós consigamos amar aos nossos inimigos, imagine o quão desenvolvidos nosso espírito já não estará, não é mesmo? Quando a gente conseguir encontrar com aquela pessoa que, como o próprio texto disse, nos é indigesta, traz uma energia que bate de frente com a nossa, que não é nada gostosa de sentir, e mesmo assim a gente conseguir ouvi-lo, a gente conseguir
auxiliá-lo no que estiver ao nosso alcance, se possível, manter as orações para com esses inimigos, para que nós possamos sim estar em um novo estágio da nossa evolução, né, irmãos? Pensem, não é sobre o outro. A gente não quer salvar o nosso inimigo, a gente não quer que o nosso inimigo nos ame, não, porque isso ele vai ter que aprender no tempo dele. Nós estamos aqui falando única e exclusivamente sobre o nosso comportamento, sobre como a gente se posiciona com relação ao outro. Lembrando que nós conseguimos fazer as coisas por nós mesmos nesta encarnação, nesta oportunidade. Nós dificilmente conseguimos mudar o outro. Obviamente que se for um convívio prolongado, se nós dermos bons exemplos, podemos tocar o coração do outro e ele desejar ser como somos, e ele desejar fazer as coisas que fazemos, e tomar as providências na própria vida para se modificar. Mas entrar na vida do outro e dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, isso a gente não tem condições de fazer. A mudança, ela tem que vir de cada um de nós. Ela vem de dentro de cada um de nós. Essa reforma íntima que nós escutamos tanto falar por conta dessa transição planetária, por conta do mundo de regeneração, ela é muito particular de cada um de nós e somente cada um de nós pode alcançá-la. E daí, o que acontece? Ele continua dizendo assim: esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos no eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta. A aproximação de um amigo e de um inimigo. Então, é o que eu estava acabando de falar, né? Essa energia, né? Essa energia que vem e ela converge, é exatamente porque é o bem e o mal. E quando a gente sente esta energia, a gente se sente bem quando é uma pessoa que nos quer bem, quando é uma pessoa que gosta da nossa presença, e nós nos sentimos mal quando é uma pessoa que é avessa a nós. Então, amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no nosso coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diferentes de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo da vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal.
Então, pessoal, ele está dizendo aqui o quê, né? Que o perdão que nós damos aos nossos inimigos, como eu disse anteriormente, ele é nosso, é uma condição do nosso ser, é uma libertação para o nosso ser, para que nós não tenhamos amarras com este ser que nos perturba. E ele diz ali que nós temos hoje uma restrição muito grande de palavras. Então, quando eu digo que eu amo, quando eu digo que eu quero bem, eu não posso entender que este amor e este bem é a mesma medida para um amigo e para um inimigo. Mas ele diz ali que eu pelo menos preciso não desejar o mal para o meu inimigo, não querer me vingar. Se ele por acaso vier até mim, que eu escute-o, que eu receba-o, né? Que eu permita que esta indigestão que existe entre nós dois, ela seja amenizada. Então, o amar o nosso inimigo é algo muito, muito importante, que faz com que nós estejamos ali unidos a todos os nossos irmãos, né? Faz com que nós que acreditamos nesta vida futura, porque ele diz ali que normalmente essa coisa da vingança, essa coisa do ódio, essa coisa da liberdade dos nossos inimigos, para aqueles que não creem em nada, para os materialistas que acham que a gente morre e acaba, ela é meio que muito difícil de acontecer, né? Porque a gente sabe que lá quando chegar meus 80, 90 anos eu morri, acabou, então eu quero mais é que essa pessoa se estrepe também, não é? A gente costuma dizer assim. Agora, para nós que temos a fé no futuro, a fé na vida futura, nós que sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai, que temos todos que aprender a nos amarmos, aprender a viver em fraternidade, aprender a sermos como irmãos, nós sabemos que cultivar o ódio, cultivar a raiva, cultivar a vontade de vingança só prejudica, a nós mesmos. Então, é por isso que ele diz que existem 2 pesos e 2 medidas. Ele não pede para que a gente ame, por exemplo, um inimigo como amamos ao nosso filho, mas ele pede que nós, pelo menos, não queremos nos vingar, não queremos nos revoltar contra ele, não desejemos o mal para ele. Então, para o crente, é mais ainda mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, que é o que a gente está dizendo aqui. Porque ele dirige seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é o momento apenas. Sabe que pela própria destinação na terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quando mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio, o rancor, o envileceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, pessoal, é um texto muito lindo, né? É um texto muito rico que fala sobre como é que funciona esse amor aos nossos inimigos, né? E aí ele vem com o segundo item,
onde ele diz os inimigos desencarnados, como se não bastassem os inimigos que estão encarnados, nós que acreditamos na vida futura, também temos os inimigos que estão lá no plano espiritual, só esperando a gente dar um deslize para poder puxar a gente lá para o buraco, não é assim? E aí ele diz assim, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Quantos casos a gente não tem a graça de presenciar ali no esclarecimento, na tarefa de esclarecimento, para quem trabalha na doutrina espírita, de espíritos inimigos que se perseguem há anos, pessoal, há séculos. Eu já pude ler um livro onde ele conta a história de uma pessoa que perseguiu a outra por milênios. Já pensou? Que triste, né, pessoal? Você perder 1000 anos da sua existência em busca de vingança. E é obviamente que quando a gente busca vingança, a gente se une a forças e a energias muito densas, né? Energias muito vãs, que se apegam a coisas que não fazem sentido para tudo aquilo que nós precisamos alcançar. Nós que acreditamos na eternidade da alma, nós sabemos que do átomo ao arcanjo só tem um caminho. E quanto mais tempo a gente persiste no caminho errado, mais sofrimento, mais dor, mais tempo a gente passa em aprendizado, não é? E aquele aprendizado sofrido mesmo, né? Porque a gente sabe que o jugo é leve, o fardo é suave, o jugo é leve. Licença. O jugo é suave e o fardo é leve quando andamos com Jesus, perdoando, amando, dando novas oportunidades, mas que quando a gente se segue neste caminho, na vingança, no ódio, no rancor, tudo isso é pesado, é sofrido, pessoal. E aí ele diz assim, cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ela dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo, amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se sua malevolência expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente devemos ter para os que estão desencarnados.
Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que os demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. Aqui a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Muito bem, nós vamos parando por aqui, porque a gente tem assunto aqui para pensar a semana inteirinha, né, pessoal? A semana que vem a gente continua, mas a gente falou então sobre pagar o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Amai os vossos inimigos, é o capítulo 12 que nós estamos lendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pagar o mal com o bem, ele trouxe para a gente a reflexão de que nós devemos retribuir o mal com o bem. Não precisamos amar com todo o amor, não precisamos fazer todo o bem que nós fazemos aos nossos, que realmente nós somos afins, que nós amamos, que nós convivemos, né? Mas precisamos pagar o mal com o bem. Então, qualquer indigestão que aconteça, qualquer atrito que você tenha, qualquer mal entendido que há em seu caminho com as pessoas da sua convivência, comece com as orações, comece com a doutrinação, eu nem digo doutrinação, mas o esclarecimento para você mesmo de que isso não vai lhe fazer nenhum bem. Então, comece com as orações, coloque Jesus entre você e esses problemas que você ainda enfrenta, essas pessoas que a gente diz que são as pedras do nosso sapato, né? Então, coloque Jesus no meio de vocês, porque assim, devagarzinho, todos os dias fazendo uma oração, todos os dias desejando que Jesus desfaça esses maus entendidos, nós conseguimos amenizar tanto sofrimento, tanta dor, até chegar o momento em que nós mesmos conseguiremos devolver com o bem, né? Devagar e sempre, e amar os nossos inimigos, para nós que acreditamos nesta vida futura, nesta vida eterna, são inimigos aqui, são inimigos no plano espiritual, são inimigos que só podem ser curados de uma única forma, meus irmãos, com o amor, com a caridade, com a benevolência, com a indulgência. É só o amor que é capaz de quebrar todas as barreiras do mal. Só o exemplo do bem, só a vivência no bem, a vivência no amor é que faz com que todas as amarras sejam quebradas. Então, vamos nos policiar, vamos orar, vamos vigiar, vamos tentar nos manter no caminho que Jesus nos ensinou, tá bom? É uma ótima lição para a nossa semana que se inicia. Lembrando que a gente está indo para o final, então traz sua água aí para perto, que agora é aquele momento em que a gente faz as nossas vibrações. Uma lição tão importante quanto a de hoje, que é amar os nossos inimigos e pagar o mal com o bem. Que nós possamos devolver agora todas as nossas boas intenções, todos os nossos desejos de prosperidade, de evolução, para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que já cruzaram, que ainda vão cruzar. Senhor, nos faz instrumento da sua paz, para que possamos levar o amor por todos os lugares em que nós andarmos, independentemente das circunstâncias, independentemente das pessoas com quem cruzarmos. Permita-nos ser luz, Senhor. Permita-nos iluminar
o caminho, iluminar os lugares, iluminar as pessoas, sermos luz. Permita que os teus ensinamentos, mais do que entrar por nosso ouvido também e sair pela nossa boca, que possa sair dos nossos corações. E que nessas boas intenções que estamos sentindo agora, o Senhor e esta equipe espiritual que nos acompanha, possa expandir a todos os nossos lares, os nossos familiares, os nossos animais, nossas plantas, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que todos esses bons fluidos e energia possam crescer, Senhor, e se expandir ao nosso planeta. Este planeta Terra que nos cobre de amor, de carinho, de propriedades que nos incitam ao bem, incitam a sobrevivermos, incitam a aprendermos todos os dias da nossa vida. Gratos que somos, Senhor, aproveitamos este momento para que a espiritualidade possa energizar e fluidificar todas as águas, não só as nossas, mas a de todos os que nos acompanham, e que possamos ter uma semana calma e tranquila, Senhor, dentro dos teus ensinamentos. Que assim seja. E vamos tomar nossa água. Permitindo que estes bons fluidos energéticos se espalhem pelo nosso corpo, pela nossa corrente sanguínea, e possamos estar esta semana abençoados na seara do Cristo, abençoados como tarefeiros que somos, e que Deus possa estar conosco. Para você que acompanha o nosso canal, muito obrigado. Mas se você conhece alguém que também precisa desses ensinamentos, compartilha com ele, viu? Pede para que ele se inscreva, pede para ele ativar o sininho aí, deixar o like para que a gente possa cada vez mais alcançar corações necessitados de Jesus, corações necessitados do bem. Que Deus possa estar conosco nesta semana. Como eu digo sempre, ó, um beijo, um abraço e ó, a gente se vê por aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal.